só, o Flávio Ricardo Vassoler aqui com sua Ushanka. É isso, Vassoler? Que beleza, hein? Isso é muito bonito. Eu sonho em ter um desse, viu? Que coisa mais bonita. Dabridien, Druziá, Tavares Chimaí, muito bom dia, amigos e camaradas aqui da nossa querida TV 2K7, Seitiaza Gavaril Paruski, agora eu estou falando russo, porque eu estou com a minha Ushanka, que é um chapéu comprado na cidade de Irkutsk, capital da Sibéria Oriental. Está a Irkutsk, que é a poucos cidade quilômetros mais fria do mundo? não, eu acho que a cidade mais fria da Rússia fica Yakutsk, que fica no Yakutsk. círculo polar, Yakutsk. É. Ela chega a singelos menos 70 graus, singelos menos 70. É. Mas lá em Irkutsk não fica muito atrás, menos 40, menos 45. Você foi E lá? eu ministrei um curso em 2017, eu ministrei um curso sobre história, cultura e literatura russa a bordo do Grande Expresso Transiberiano. Fui da ponta da Sibéria até Moscou com o Transiberiano, foi uma das grandes viagens da minha vida, viagem barra trabalho, e aí eu adquiri essa Ushanka aqui, que vai ficar O comigo pro resto da vida. pessoal aqui no bate-papo tá te chamando de cossaco. Cossaco, faz Isso, sentido? os cossacos geralmente. Bom, tem um romance maravilhoso do Nikolai Gogol, chamado justamente Os Cossacos. São grupos nômades, então eu tenho o DNA cossaco por ser um nômade também, e eles muitas vezes foram requisitados em guerras. Os czares, e até na Segunda Guerra liberavam os cossacos, eles faziam terra arrasada muitas vezes dos locais, mas são originalmente tribos nômades associadas a uma forma mais. Os cossacos podem ser chamados os partisãs antes da Segunda Guerra. Os partisãs eles faziam uma guerra lateral em relação às tropas regulares. Ajudaram muito a derrota dos criminosos nazistas que invadiram a União Soviética, os partisãs. Os cossacos são chamados assim porque durante a guerra eles ficavam lá coçando o saco, não iam para guerra coisa nenhuma. Faziam muita guerra ali, faziam bastante. Cossaco é tão simpático. Você sabe fazer aquela dança, aquela coisa toda lá A que eles fazem? mazurca? Não, aí eu tenho desenvoltura de dança parecida com a do Robocop. Essa é a minha desenvoltura de dança. Eu danço Desenvoltura. tão bem quanto o Robocop. Gente, olha, deixa eu dar, nem dei um bom dia direito para a comunidade aqui. Sejam bem-vindos. Vamos lá para mais uma jornada. Temos aqui muitas informações importantes, urgentes, interessantes. Vamos falar do INSS, vamos falar do Bolsonaro maltratando a oficial de justiça dentro de uma UTI. Que coisa absurda isso. E tem uma notícia muito relevante aqui para toda a nossa comunidade. O 247, mais uma vez, está indicado ao prêmio IBEST. E você pode votar, né, Será para tricampeão, hein, reforçar. Conde? Tricampeão. Terceira Hein? vez. Terceira vez. Está aqui, está correndo aqui na legenda, todos os endereços que vocês podem apoiar. Coloquei no bate-papo também. Vamos apoiar o Brasil 247 para o próximo prêmio IBEST. Muito bom, muito orgulho. Flávio Ricardo Vassoler, a gente estava falando no bastidor aqui da guerra da Ucrânia e da situação toda que foi gerada ali pela entrada do Trump e tudo mais. Eu queria que você compartilhasse com a nossa comunidade aqui o que você estava me dizendo, porque são muitas variáveis, né? O Vassoler sabe tudo ali que está acontecendo. Fala um pouquinho para a gente como é que está, em que pé que está, se é possível a paz ainda. Vamos dizer assim, o Conde é muito generoso comigo, tudo eu não sei, mas eu vou remedar o grande João Guimarães Rosa. Sei que nada sei, mas desconfio de bastante coisa. O Guimarães costumava falar isso, mas desconfio de bastante coisa. Então, assim, gente, o fanfarrão, vamos colocar esse termo, porque de fato é um fanfarrão, Donald Trump, ele está mostrando, né? Primeiro, estava conversando com o nosso querido Gustavo Conde. O Trump perdeu a batalha comercial com a China, tá? Agora revogando. Por quê? Porque as pressões empresariais nos Estados Unidos, por exemplo, a Apple depende profundamente das lotações empresariais na China. Então o Trump já perdeu isso. A Rússia, como eu falo aqui já há muitos meses, quando trabalhava no Giro das 11 com a Camila França, um abraço para ela, e agora com o nosso querido Gustavo Conde, que a Rússia ganhou o conflito, né? E, gente, a paz, a trégua, um acordo de paz, um congelamento do conflito, tudo isso depende de quem tem mais força, né? A paz é uma concessão do mais forte. Conversava com o Conde. Os Estados Unidos estão para fazer o reconhecimento da Crimeia.
Bom, a Crimeia, como vocês podem saber, é uma península ali ao sul da Ucrânia, ao norte do Mar Negro, região altamente estratégica, tá? Que tem a histórica cidade de Sevastopol, onde os russos perderam, em meados do século XIX, a Primeira Guerra da Crimeia para uma coalizão inglesa, francesa e otomana. Tá? Porque a Inglaterra, desde aquela época, não quer que o Império Tsarista, que a Rússia, tenha saída para o Mediterrâneo, que é um mar de águas quentes, que vai dar saída ali para o Mediterrâneo. A Rússia sempre buscou isso. Então, o Zelensky, presidente da Ucrânia, não quer que haja o reconhecimento da Crimeia como território russo. É o famoso fait accompli, né? O fato dado não é algo reconhecido, mas está sendo dado. As sanções podem ser levantadas, e aí os Estados Unidos poderiam novamente fazer, os Estados Unidos e a União Europeia, o Ocidente, o eixo Atlântico Norte, poderia novamente fazer relações comerciais com a Rússia. Importante o seguinte, o Trump está com pressão inflacionária dentro dos Estados Unidos. Portanto, inundar o mercado europeu e americano com gás russo vai baratear, vai aumentar a oferta, a procura está alta, mas aumenta a oferta, o preço cai. Isso é importante. Fora, né? A gente sabe ali os grupos de interesse entre Estados Unidos e Rússia, fora a questão da exportação de minerais de terras raras, que são importantes para a indústria bélica dos Estados Unidos. A Rússia vai ceder os territórios além da Crimeia conquistados? São 4, né? Ao leste, Donetsk e Lugansk, na região do Donbass, e Zaporícia, onde fica a maior central nuclear da Europa, e Kherson, que é uma cidade ao norte, é uma cabeça de ponte para defender a Crimeia, ao norte da Crimeia. Não acredito que nenhum desses oblasts, o que é oblast em russo? É uma região, tá? Não acredito que nenhum desses oblasts venha a ser cedido pela Rússia, inclusive porque a Rússia já fez plebiscitos nesses oblasts e, portanto, já considera para si que são territórios russos. Agora, houve novas incursões na região de Sumy, na região de Kharkiv. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, só perdendo para Kiev, tá? Ou Kiev, se quiserem falar ucraniano. Então, só para terminar esse ponto, nesses casos, talvez a Rússia faça algum tipo de concessão. Quem vai perder muito, e teria perdido muito menos, se os Estados Unidos e a Inglaterra, na verdade, os Estados Unidos, tivessem deixado a Ucrânia fazer o acordo de paz com a Rússia 2 semanas depois do início da guerra, é a Ucrânia, né? A Ucrânia que está perdendo tudo nessa guerra, né? A hora de ter cessado esse conflito era lá atrás, né? Há 3 anos atrás, é isso que você está falando. Agora, Flávio, me tira uma dúvida. O Putin, me parece que a Rússia tem laços étnicos, afetivos com a Ucrânia toda. Não é só com aquela região, inclusive, né? Bom, E aí eu queria que você explicasse o seguinte. O Putin fez um cessar-fogo surpresa na Páscoa. É um sinal de que o Putin está querendo, enfim, até não deixar a Ucrânia tão devastada assim, depois de um possível acordo definitivo de paz? bom, Conde, a primeira parte. Tá. É verdade que ucranianos e russos são primos, né? Agora, a ligação étnica dos russos e dos ucranianos, que é muito forte, a ligação histórica, cultural, étnica, linguística, ela está mais voltada para o leste da Ucrânia. Não é que os ucranianos ocidentais também não tenham ligações com os russos, mas há catolicismo romano naquela parte, porque já foi parte da Polônia, do Império Polonês. Então, o ocidente ucraniano seria de muito mais difícil conquista para a Rússia pela vinculação, às vezes, mais ocidental daquela parte da Ucrânia do que da parte oriental da parte leste. A língua ucraniana e a língua russa se separaram há 1000 anos, no século XI. O nacionalismo ucraniano é muito antigo. Ele remonta a uma vontade de húngaros, ucranianos, judeus europeus, eslavos do sul, os croatas, os sérvios, os bósnios, de terem um país próprio para além dos impérios internacionais, como o Império Austro-Húngaro, o Império Czarista, o Império Prussiano e assim por diante. Agora você me pergunta,
Eu não acredito, estão acontecendo ataques contra civis de parte a parte. Ucranianos matam civis russos, russos matam civis ucranianos, tá? Não tenhamos nenhuma ilusão quanto a isso. É uma barbárie, uma carnificina, um horror ali o que está acontecendo. O que eu digo para vocês é o seguinte: ambas as partes se acusam. A Rússia violou, o próprio cessar-fogo colocou na Páscoa. A Ucrânia também violou, não aceitou isso. A Rússia está tentando. O que acontece? A Rússia pode fazer um jogo de cena, o famoso mise-en-scène, dizendo que não está se negando a fazer tratativas de paz, ao mesmo tempo, vai avançando o seu fator de conquista. Isso tende a acontecer. A Rússia, se a gente for pensar no sentido histórico, Conde, eu acredito que com o prolongamento da guerra, a Rússia feche toda a cunha ao redor do sul da Ucrânia e vá até uma tripa de território chamada Transnistria, que é um território entre a Ucrânia e a Moldávia, também ex-república socialista soviética da Moldávia, que quando da dissolução da União Soviética, em 1991, fez com que o seu Partido Comunista declarasse independência em relação à então recém-independente Moldávia. E o parlamento da Transnistria já pediu à Rússia que resguarde o país. Isso faria, Conde, com que a Rússia tivesse acesso à Nova Rússia. O que é Nova Rússia? A Nova Velha Rússia. Era um desidério de conquista territorial da Catarina, a Grande, a tsarina, que tem como ancestral ninguém mais, ninguém menos que Pedro o Grande no final do século XVIII. Como eu vinha comentando com vocês, essa é uma vontade russa desde sempre, dos tsares, que a Rússia tivesse saída para mares de águas quentes. Pensem, por exemplo, nos mares do Círculo Polar Ártico, nos mares ali do Extremo Oriente, são mares que antes do aquecimento global ficavam congelados o ano inteiro. Então, esse é um ponto que me parece fundamental. A Ucrânia está com crise. Ó. Você vê a Europa vociferar? Vamos entender. Cada vez que vocês virem líderes europeus, Macron, o Stemmer, do primeiro-ministro da Inglaterra, o Macron da França, e agora o Merz da Alemanha, leiam as colocações de que vão recrudescer o conflito contra a Rússia como uma forma de utilizar, de ganhar capital político dentro dos próprios países, porque não aconteceu o que eles diziam. Verdade que também não aconteceu as retaliações maiores da Rússia, porque os mísseis de longo alcance foram utilizados, tiveram utilização permitida por Estados Unidos e União Europeia por parte da Ucrânia. Então, é a Ucrânia que vai ser colapsada, o que restar da Ucrânia vai ficar nas mãos dos Estados Unidos, o Trump é empreiteiro, os seus grupos privados e dos seus amigos ali, lobistas, vão ganhar muito dinheiro reconstruindo a Ucrânia, e o mesmo vai se dar para a Rússia e para a China. Não nos esqueçamos que a China vai entrar bonito para ganhar muito dinheiro na reconstrução da Ucrânia, na parte russa da Ucrânia. São interesses ali terríveis, né? E é nesse pé que eu vejo. Então, não vejo a Rússia. A Rússia está premida? A Rússia está perdendo o conflito? Há algum risco disso? Não, não há. Agora, também há, segundo eu me informo, os empresários russos não conseguem mais, aliás, há bastante tempo, e muitos morreram por causa disso, morreram literalmente por qualquer tipo de oposição ao Putin. Porém, há descontentamentos, querendo que os mercados ocidentais sejam novamente alcançados, que a Rússia também possa dinamizar a sua produção para além da China, porque, vejam, houve, de fato, uma assinatura de acordo de amizade sem limites entre Rússia e China antes do início da guerra na Ucrânia, portanto, há 3 anos. Porém, como cada país está pensando nos seus próprios interesses, infelizmente essa é a lógica das relações intersubjetivas, muitas vezes, e entre as nações, a China coagiu a Rússia a vender gás por preço de custo, Conde. Olhem só. Ou seja, você está sem o mercado da Europa agora? Então você está com menos opções. A gente está financiando vocês. Então podem fazer desconto para nós. Por quê? Porque a China, por sua vez, com um aumento crescente de massa salarial, teve um custo de produção maior e quer diminuir custos de produção, tendo insumos de produção como gás natural e petróleo a preço mais baixo às custas da Rússia. Flávio Ricardo Vassolera, aqui explicações, eu vou ficando cada vez mais curioso para desenhar melhor um cenário. Então, eu vou ter mais uma pergunta para você sobre esse tema, e depois a gente vai para outros temas importantes, como o tema do Papa Francisco, por exemplo. Agora, antes de trazer essa questão, o Leymar Cavalcante
de Ataíde está dizendo aqui, hell, hi, hilário. Bonitinho. Leimar Cavalcante, 247 é igual ao meu neto, em tudo que faz é campeão. Tá aí, votem para o melhor site de política, acho que essa que é a categoria, né? Para o 247. Tá aqui o link, tá correndo aqui no banner. Leimar, mais uma vez, Otília tem toda a razão, vou babão, por causa do neto dele, e vocês podem ser espectadores leais votando no 247. Vassoler, você conhece tão bem a Rússia? Como é que está a situação social da Rússia nesse momento? Quer dizer, salário, emprego, consumo. Os russos, a gente vê pesquisas e o Putin tem 80% de popularidade e parece que os russos estão todos felizes. É real isso? Olha, Conde, vamos lá. Até onde eu sei, eu acompanho pessoas do YouTube na Rússia. O YouTube está com dificuldades agora, porque houve uma disputa entre Google e governo russo, mas até onde eu sei, e tenho amigos, não quero citar os nomes deles, porque né, a situação não é simples agora na Rússia, mas a pressão inflacionária vem aumentando e, diferentemente do que o Ocidente queria que acontecesse para a Rússia, a economia russa vem crescendo. Mas a questão é de que a pressão inflacionária é maior. E, claro, que os esforços da economia russa, vamos lembrar aqui, a economia russa ela está se transformando numa economia de guerra. O que significa isso pragmaticamente? Significa que o Estado russo pode intervir numa situação de economia de guerra declarada, não foi declarada guerra, por isso o nome de operação militar especial, porque tem um status jurídico-político diferente. O Estado russo poderia intervir na produção. Imagina que o Conde, sei lá, produtor de carros, tem uma empresa de automotiva, ele receberia um ultimato do Estado russo para converter a sua linha de produção para tanques, para armas, para algum utensílio que fosse voltado para a guerra. Isso foi um indicativo do Putin quando ele tirou do Ministério da Defesa o Sergei Shoigu, que é um aliado de primeira hora de São Petersburgo, Putin é de São Petersburgo, não de Moscou, e colocou o economista da Moskovsky Gasudarственный Universitet, da Universidade Estatal de Moscou, a mais prestigiosa da Rússia, a MGU em russo, o Andrei Lazonov, que agora é o ministro. E aí nós temos, o Putin exigiu que ele ajudasse a converter a economia da Rússia em economia de guerra. Foram feitos mais recrutamentos. A BBC é uma fonte confiável? Olha, é uma parte interessada contra a Rússia e a Inglaterra. Portanto, a gente tem sempre que matizar os dados que a BBC apresenta. Teriam sido já mortos cerca de 160 mil soldados russos, entre soldados e oficiais russos na guerra. 160 mil homens, tá? Meu a Ucrânia é muito mais. Não acredito nisso. Pois é. A gente não. Eu coloco sob suspeição, Conde, dados russos, dados ocidentais e dados ucranianos. É difícil a gente ter certeza sobre isso, tá? Até pelo interesse político do que está acontecendo. Agora, está longe de ter o colapso da economia russa, como se previa. Eu conversei com 2 russos em Chiang Mai, no norte da Tailândia, um casal, inclusive o rapaz tinha estudado na mesma universidade onde eu estudei, lá, a Universidade Russa da Amizade dos Povos, lá em Moscou, e ele falou, olha, nós estamos inundados de produtos chineses e carros elétricos, tudo mais. A popularidade do Putin, vejam, as eleições russas não são eleições competitivas, são eleições manipuladas, tá, gente? Não adianta a gente fugir desse cenário. O Putin ganharia uma eleição competitiva? Eu tenho certeza de que ele ganharia. Só que não seria uma aclamação, não seria por aclamação desses dados de mise-en-scène, não seria 90%. Ele poderia ganhar com 60%, 55%. O Lula, que teve, no final do seu segundo mandato, quase 90% de aprovação, foi para o segundo turno 2 vezes. Quer dizer, então ele ganharia. A questão, Conde, é justamente essa. Já faz 3 anos, a Rússia quer o levantamento das sanções, quer ter acesso aos ativos que estão congelados no Ocidente, e a Ucrânia já foi território para testes de novas armas. Eu convido a todas e a todos vocês para irem ao site Medusa Russia, Medusa com Z, Russia, tá? Rússia. É um site de antiputinistas russos exilados, só que não tem Wall Street Journal ou New York Times lá. São notícias muito boas, de boa qualidade, não é correia de extensão pura e simplesmente dos Estados Unidos.
Eles publicaram recentemente uma longuíssima reportagem feita por ucranianos, mostrando o colapso das forças armadas ucranianas. Como é que está o moral das tropas ou a ausência de moral. Isso é importante para a gente entender em que pé está o conflito por ali. Na Rússia, gente, eu conversei também com o russo em Bangkok, na Tailândia, e ele era da Sibéria, da onde vem essa chápica aqui. E ele falava, quer dizer, o nível salarial na Sibéria é muito baixo em comparação com o ocidente da Rússia, Moscou, São Petersburgo, que são as cidades mais ricas. O que acontece? Existe, Conde, um recrutamento muito grande nas regiões mais pobres. É muito triste. Não é só a Rússia que faz isso, os Estados Unidos também fazem, a Ucrânia também faz. Os mais pobres é que são os verdadeiros penalizados. Quem que vai morrer lá? Quem que vai receber o salário? Porque ao invés de você ganhar R$2.000, R$2.500, a média salarial na Sibéria é muito baixa. Vocês percebem aí, né? O Brasil também tem essa média triste. A maioria do povo brasileiro não ganha R$3.000 por mês. Para vocês verem como é que realmente é prestidigitador. Precisa tirar coelho da cartola para sobreviver. E eles vão. E aí as famílias recebem pensões por morte dos soldados. Então a situação, Conde, é difícil a gente ter acesso ao verdadeiro termômetro da população, porque o povo russo, historicamente, tem medo, muitas vezes, do Estado russo, tá? Isso não estou falando só da época do Putin, da União Soviética, isso remonta ao czarismo. Então é difícil a gente medir a temperatura. Entre os mais jovens, há a maior parte da oposição ao Putin. Entre os mais velhos e nas regiões mais interioranas, há mais adesão. Né? Então, a gente pode fazer essa extração. Esse é um debate que a gente ainda vai fazer aqui com mais vagar e atenção, que é o que seria o pós-Putin, né? O que vai ser da Rússia. Mas não vamos entrar nisso agora, querido. Eu posso só cravar rapidamente. Se o regime do Putin permanece, ou seja, se o putinismo permanece para além do Putin, é alguém entre os seus homens fortes. Isso com certeza. Entre os chamados Siloviki, que são os homens fortes dele. Se cair, aí é imprevisível. Vamos fazer um programa especial, você vai explicar isso, hein, menino? Estou falando para você. Hein? Olha só, Vassoler, o Papa Francisco... O pessoal está falando aqui no bate-papo e eu costumo falar, ninguém aguenta mais falar no Papa. Mas tudo bem, no Papa é uma coisa. Agora, nas ideias do Francisco, eu acho que a gente não vai cansar nunca, porque são ideias universais. E eu acho que é um pouco essa mensagem que você tem para falar para a gente. Por que o Francisco foi um cristão de verdade? Não, esse vai ser o tema desse programa da Filosofia do Cotidiano, deste sábado, tá? 26 de abril de 2025, a partir das 19 horas. Eu vou falar sobre por que o Papa Francisco foi um verdadeiro cristão. Ô, Conde, eu vou falar uma coisa que talvez... Então eu vou quebrar o gelo, eu vou falar duas coisas que eu acho que ninguém falou aqui na TV 2. Talvez, se o Conde me corrija se eu estiver enganado. Primeiro, o Papa Francisco, olha o anti-ego, como isso é importante. O Papa Francisco estava dando uma entrevista sobre futebol. Eu amo futebol, né? Eu sou corintiano desde que eu nasci e conscientemente desde 1988, com o título do Coringão para cima do Guarani, no Paulista de 88, gol de Paulo Sérgio Rosa, viola no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas do Guarani, contra o Guarani. Pois bem, perguntaram para o Papa, Messi, Papa, torcedor do São Lourenço, Papa Francisco, Messi ou Maradona? Perguntaram para ele, o italiano perguntou para ele. Sabe o que ele falou? Vou colocar um terceiro jogador nessa parada. Pelé. Quem aqui já foi para a Argentina, sabe que se você falar por lá, eu tive lá agora em agosto passado, se você falar que o Pelé é melhor que o Maradona, você corre o risco de tomar porrada por lá. Eles ovacionam realmente o Maradona, né? E o Papa Francisco não fez a idolatria do próprio ego nacional. Ele foi falar que o Pelé, que de fato é melhor que o Maradona, foi gênio. É a mesma coisa você comparar Dostoiévski e Tolstói. Tá aqui, ó, Dostoiévski e Tolstói. Quem foi melhor? Joga os dois para cima, abraça os dois. O Maradona e o Pelé, você pode fazer o mesmo. O Papa Francisco mostrou essa dimensão. Eu vou até a alteridade, eu vou até o outro. Parece uma coisa desprovida de profundidade, mas não é. Eu acho essa colocação importante. E outra coisa importante, fiz uma aula ontem à noite falando sobre isso no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Chegou um casal recém-casado e perguntou para o Papa Francisco, não sei se vocês viram esse vídeo, convido vocês a procurarem.
Papa, o rapaz chegou com a moça, sua esposa, muito bonita, inclusive, com todo respeito ao rapaz lá que estava recém-casado, chegou com a sua esposa para o Papa e falou assim: Papa, a gente acabou de casar, que conselho você tem a dar para nós? Não sei se vocês viram isso, fiquei emocionado, achei de uma beleza muito grande. Até onde eu sei, o Papa ele teve relacionamentos afetivos antes de se tornar clérigo da igreja, se eu não me engano, tá? Portanto, ele não seria virgem ou celibatário antes. Depois, sim, é o voto de celibato da igreja. Ele virou para o rapaz e para a moça. Eu até coloquei a foto. Vocês encontram essa foto na internet. É bonita. Não sei se o Conde consegue encontrar. É bonita. Pode pegar assim. É o Papa dando conselho amoroso para um casal. É bonita essa foto. É bonita. E o Papa virou para os dois e falou assim: olha, vocês já brigaram? Aí um olhou para o outro, meio intrigados, os dois intrigados, ele falou: pois quando vocês tiverem a primeira discussão, uma discussão mais forte, que vocês, mesmo que não consigam se reconciliar até o fim do dia, que um de vocês e que os dois tentem dar um aceno para o outro. Que vocês não durmam com a discussão e que não acordem na guerra fria da discussão. Ele usou esse termo. Mas isso é de uma dificuldade, mas porém, de uma sabedoria muito grande. Todo mundo que já se relacionou, que já namorou, já foi casado, sabe como é difícil você acordar remoendo mágoa e como discussões vão se sobrepondo como camadas geológicas, vamos dizer assim, e começa uma briga, você não sabe nem de onde vem. Essa colocação do Papa mostra como ele era inteligente, mas não só inteligente, como ele era sábio, como a vida dele estava rachada pelo o solo essa foto, olha só. Tá o rapaz e a moça e o Papa dando conselho. E esse conselho é tão difícil de ser posto em prática quanto bonito, quanto sábio. Façam a cena. Imagina que eles estivessem dormindo, esse casal, um do lado do outro. Aí o rapaz está brigado com a moça brigada com o rapaz, ele vai lá e faz uma coceguinha no pé dela. Ou vai lá dar um beijo aqui na nuca dela. Isso já arrefece, já começa a arrefecer. A moça vira para ele: sai daqui, tô brava com você, mas ela já esboça um sorriso de soslaio, um sorriso de canto de boca. Eu achei isso daquela sabedoria que é a somatória de inteligência com experiência de vida, com decantação, com reflexividade de vida. Isso é muito importante, né? Eu acho muito interessante esse aspecto que o Papa trouxe à tona. Então, com todas as suas obras sociais, suas posições políticas, suas posições a favor do povo palestino, sua sabedoria, sua adesão a Edson Arantes do Nascimento como jogador, o Rei Pelé, o Papa Francisco é uma figura especial. Eu vou falar sobre ele nesse sábado, a partir das 19 horas, 26 de abril, na Filosofia do Cotidiano, aqui na TV 247. Imperdível ver o Vassoler falando com detalhe do Papa Francisco, no momento em que o Papa vai ser velado no sábado às 19 horas do Brasil. Acho que é o momento que vai estar sendo velado. Olha só, então vai ser concomitante. Obrigado pela informação, porque eu vou falar isso ao vivo no sábado, Conde. Maravilha. Não, deixa eu trazer aqui, o pessoal está comentando aqui, deixa eu pegar o comentário do Raul Bacelar. Está dizendo: ex-combatentes estadunidenses pedem esmolas nas ruas. Meu tio expedicionário brasileiro morreu na Segunda Guerra e meus avós nunca foram indenizados. Aqui posso contar uma história rápida, Conde? Eu morei lá em Chicago e eu conversava com moradores de rua lá no centro de Chicago, várias vezes andando por lá. Uma vez eu fui dar a mão para Chicago, uma cidade friíssima no inverno. Fui dar a mão para um rapaz, para um senhor, na verdade, um senhor que morava na rua. A hora que ele tirou a mão, ele não tinha as falanges aqui de cima, todos tinham os tocos dos dedos. Aí eu falei: o que aconteceu com o senhor? Ele falou: Nan, Vietnã. Aqui, ó. Ele deu o toco do dedo com uma granada. Eu falei: e é assim que os Estados Unidos tratam você? Ele falou: é. O acordo que o Estado dos Estados Unidos fez comigo foi a ponta do coturno na minha nádega direita. Foi isso que ele falou. Cristina Carper, um abraço daqui do Kansas, Estados Unidos. Um abraço para você, Cristina querida. Obrigado por estar aqui. O Cláudio Cunha está dizendo: mesmo não concordando com tudo que o Vassoler disse, eu gosto de ouvir suas opiniões e informações. Obrigado, que me ajudam a ampliar os horizontes. E o Júlio das Onze com Conte sempre muito instigante. Obrigado, Cláudio Cunha. Um abraço para você. Edson Antunes, como é esse negócio de categorias das cidades chinesas? Quem é categoria 4 não pode ir para 3 e assim sucessivamente? Não vai dar para a gente responder isso aqui com detalhe agora, Edson Antunes, querido. A gente vai falar numa outra oportunidade. Edson Antunes, 12 anos de papado, Francisco nunca foi à Argentina.
Casamento é ceder. O meu dura 43 anos. Puxa, Nossa, parabéns. minha Realmente. idade, Edson. Você está casado com o meu tempo de vida. Eu tenho 43 anos. Edson, eu tenho certeza que você tem um trono ao lado de Deus, tá? Você tem um trono E o lá, Miguel você e sua esposa. Dias e o Neto, professor Vassoler, sempre mostrando a que veio. Deixa eu trazer Passiba aqui. Balchói, muito obrigado. Jefferson Miola chegando com a gente para seguir no Giro das Onze. Tudo bom, Miola? Salve, salve, bom dia, um abraço de Gustavo, um abraço da Solera. Tudo bem com vocês? Bom dia, Miola, um abraço a você também, meu amigo. Vassoler, passou rápido, mas sábado você vai estar com a comunidade mais uma vez. Você está sempre com a gente o tempo todo. Obrigado pelo carinho, pela brilhantismo dos seus comentários aqui sempre. Obrigado. E a gente se vê em breve. Obrigado, Vassoler. Um abraço, Conde, Miola, até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau, Vassoler.